Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, estamos na nossa edição 94, 94ª edição, nos aproximando da edição 100, como a gente já vem falando aí nos últimos ConteCasts, falamos sobre a seleção brasileira, mas você sabe, chega a data FIFA aqui no Conte Verde, a gente começa a fazer a análise e preview de tudo que vai rolar no futebol de seleções, e agora é a hora de falar sobre o começo das eliminatórias na Oceania. É a primeira vez aí que, vamos dizer assim, desde quando a Austrália saiu da Oceania, que as eliminatórias da Oceania não serão juntas com a Copa das Nações da Oceania, que aconteceram lá no mês de junho, mês de julho, você acompanhou aqui no Conte Verde. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, eu convido você a seguir o Conte Verde nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Confere lá, tem conteúdo quase diário lá sobre futebol de seleções, agora tudo sobre a seleção brasileira, que vai jogar aqui em Curitiba, de onde eu estou falando. Então a gente vai fazer uma cobertura muito especial da seleção brasileira e, claro, de toda a data FIFA. Então segue lá, confere lá. Veja lá se você já segue a gente, se você está inscrito também no nosso YouTube, no Spotify, aonde você estiver escutando esse podcast também. A gente vai soltar notícias, atualizações também por essas plataformas. E, claro, os outros podcasts que a gente vai vir aí pela frente, eliminatórias da ASA, eliminatórias da CAN, muito futebol de seleções rolando, e a gente vai falar sobre tudo aqui, Liga das Nações da UEFA, que vai começar também nessa data FIFA do mês de setembro. E se você quiser nos apoiar, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. E agora, especialmente por conta da cobertura do Jogo do Brasil, das eliminatórias da Copa do Mundo, estamos com uma ação entre amigos, uma rifa, R$10, 5 prêmios, quer ajudar a gente, quer ajudar a dar uma força aí nessa nossa arrecadação para compra de materiais para essas coberturas em loco. Vai ao nosso Instagram, manda uma mensagem, enfim, os prêmios estão todos lá e a gente consegue aí fazer esse trabalho junto com vocês, crescer o Conte Verde junto, caminhar junto, tá certo? Ao meu lado aqui o cara que acompanhou toda a Copa das Nações da Oceania, agora as eliminatórias da Copa do Mundo, não poderia ser diferente. Bernardo Oliveira, seja bem-vindo aí a mais uma edição do ConteCast. Agora é a hora de falar de eliminatórias. Já de cara vamos ter duas seleções que não vão ter mais chance para a Copa do Mundo. Hora de falar de eliminatórias na Oceania. Tá na expectativa? Fala, meu irmão, como que você tá? Fala, Salaf, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos escuta, seja a hora que for. Prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre esse cenário de Oceania, né? Agora a gente, aos poucos, já começou a dominar o espaço da Oceania aqui no Conte Verde, quase como setorista, né? E bom poder falar mais uma vez sobre isso. Agora, virando a chave, né? Passou a Copa das Nações da Oceania, agora, enfim, chega o momento que a gente mais gosta, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo. Como você falou, uma competição de tiro curto para pelo menos duas seleções, né? Nessa próxima semana, né, nesse início de setembro, já duas seleções, vão dar adeus, né, a essa competição, a disputa pela Copa do Mundo. Legal também a gente poder falar um pouco sobre isso, sobre essa fase inicial e também já projetando um pouco mais à frente os dois grupos, né, das seleções que vão buscar uma vaga direta para a Copa do Mundo, né? Agora, com o aumento do número de seleções, agora a Oceania tem uma vaga direta sem precisar passar pela repescagem. Exato, uma vaga direta para a Copa do Mundo, uma vaga na repescagem também, né? Vale lembrar. Então vai ser bem interessante acompanhar as eliminatórias da Oceania, né? A gente vê as seleções muito ansiosas, né? A gente vê declarações, a gente próprio que teve aqui o Juliano Schmeling, né? Treinador de Vanuatu participando, e ele falou sobre isso, né? Para você que não sabe como vai ser o formato dessa eliminatória, vai ser algo muito parecido com o que foi a Copa das Nações da Oceania, né? Nós temos 4 seleções numa fase preliminar, as 4 piores no ranking da FIFA, na ordem: Ilhas Cook, Samoa Americana, Samoa e Tonga. Então, primeiro contra quarto, segundo contra o terceiro, aí passa para uma fase de grupos onde já estão 7 seleções aguardando, igual foi na Copa das Nações da Oceania. A diferença é que não tinha a Samoa Americana na Copa das Nações da Oceania. Aí os grupos já estão separados. Grupo A com Ilha Salomão, Fiji, Nova Caledônia e Papua Nova Guiné. E o grupo B com Nova Zelândia, Tahiti e Vanuatu. E quem sair dessa classificação, essa primeira fase acontece na Samoa. Então a Samoa, né, que participou da Copa das Nações da Oceania, que teve, vamos dizer assim, o azar, por conta do ranking da FIFA, de ficar para trás e não ser a principal cabeça de chave, vamos dizer assim, sendo que isso não interfere muito, mas vai sediar esses jogos. Bernardo, antes de a gente falar sobre esses jogos preliminares, como que você viu esse formato, né? Muito parecido, como falei, com a Copa das Nações, né? A diferença que não tinha a Samoa Americana vem agora para essa competição, e agora vai ser um tiro curto aí também. As outras fases vão ser tiro curtos, né? São 3 jogos apenas na fase de grupos, depois já é semifinal decidindo. É uma eliminatória muito rápida, né? Se a gente for contar aqui,
são apenas, se uma seleção como a Samoa for até a final, né, disputar uma vaga de Copa do Mundo, ela vai jogar 6 jogos, né? Então é algo muito rápido, uma seleção que joga fase de grupo 5, né? Então é algo muito breve essa eliminatória. Nossa, eu acho assim um bom formato, porque evidentemente o tempo não é muito longo de preparação para essas equipes, porque a eliminatória já começa assim a menos de 2 anos da Copa do Mundo, né? Então tem que ser uma competição de tiro curto. E a gente sabe, que quem acompanha um pouco mais esse cenário do futebol das seleções da Oceania sabe que as condições das principais seleções de lá não são as melhores, né? Tirando um pouco a Nova Zelândia, que a gente sabe que está bem à frente das demais e nós todos concordamos, né, que é a grande favorita para conseguir essa vaga direta na Copa do Mundo. A maioria das seleções da Oceania tem esse problema em relação à estrutura, né? O futebol ainda muito amador, evidentemente. Então, a Oceania também opta um pouco por esse torneio um pouco mais curto, para logo afunilar um pouco mais a competição, até para também elevar o nível, né? Para que mais à frente tenhamos, né, essas 8 seleções, dessas 4 que você falou, apenas uma vai poder avançar, e aí nós temos, pelo menos em tese, jogos com nível um pouco mais alto, até também para poder aumentar um pouco da competitividade dentro desse cenário do futebol da Oceania. E eu acho, inclusive, uma boa solução. Acho que esse formato um pouco mais curto, claro que é um pouco cruel para algumas seleções, né? Porque, por exemplo, tem essa primeira fase agora, né? O jogo entre Ilhas Cook e Tonga e Samoa Americana e Samoa. 2 dessas seleções vão jogar só uma partida, né? Depois acabou. Só voltam a disputar depois de 2026, né? Já pensando no cenário para a Copa de 2030. Evidentemente é um pouco cruel, mas num cenário com poucas seleções também não tem como fugir muito disso, né? Evidentemente a gente já imaginava que seria uma competição de tiro curto e agora é esperar, né? Para ver quem vai chegar melhor preparada para essa disputa, para vermos então dessas 4 seleções qual é a seleção que vai avançar e vai entrar no grupo B das eliminatórias. Exato, a gente deixa para falar sobre as outras seleções, né, que não estão na primeira fase, lá no mês que vem, na data FIFA de outubro, né, quando começar de fato essa segunda fase, essa fase de grupos com as seleções mais importantes, seleções que a Nova Zelândia, né, atual campeã do continente, Vanuatu, comandada pelo Jonas Schmeling, que foi vice-campeã, né, lembrando que até o Juliano falou isso na nossa entrevista, que é um cenário onde todo o continente basicamente é amador, porque a gente só tem um time na Nova Zelândia que é profissional, que é o Wellington Phoenix, que joga a Liga Australiana, e a gente tem a expectativa de uma Liga Profissional Pacífica, né? Com pelo menos um time profissional por país, por ilha, né? Por território. Então a gente fica no aguardo aí, mas mais pra frente a gente fala sobre isso, fala sobre a nossa expectativa pra segunda fase, mas antes a gente tem que ver quem vai passar, né? Como você deve imaginar, são 2 jogos, quem vencer vai para uma final, a gente vai ter, inclusive, até uma disputa de terceiro lugar, mas isso é muito mais por uma questão de ranking da FIFA, né? Para uma seleção não jogar somente um jogo na data FIFA, enfim, a gente vai ter esse outro confronto vai no terceiro lugar, mas o mais importante é a final, né? Que vai acontecer depois que rolar essa semifinal. Então a gente vai ter no dia 5 de setembro, horário de Brasília, a gente já pode anotar aí, às 7 horas da noite, Ilhas Cook e Tonga, e às 11 horas, o clássico das Samoas, né? Samoa Americana contra Samoa. Esses jogos terão transmissão do FIFA Plus, então a gente vai conseguir acompanhar essas partidas. Quem vencer vai jogar no domingo às 11 horas para decidir quem avança na fase de grupos, e a disputa de terceiro lugar, né, que é puramente uma disputa pelo ranking da FIFA, acontece às 7 horas. Vamos pela ordem cronológica, Bernardo. É interessante que esses duelos aconteceram aí há menos de um ano, né? As 2 partidas. E começando com o Ilhas Cook e Tonga, foi o mais recente, né? O último jogo das 2 seleções, inclusive, né? O último jogo principal, né? Valendo por campeonato, foi inclusive entre elas, né? Na pré-Copa das Nações da Oceania, num triangular com Samoa, Ilhas Cook e Tonga, na Tonga, e as Ilhas Cook venceram a Tonga por 2-1, né? Nesse jogo que era basicamente também só pelo ranking da FIFA, porque a Samoa já estava classificada. O que dá para esperar, né? A gente viu um jogo mais equilibrado aquela vez, talvez não valesse muita coisa, mas a gente viu em comparação com a Samoa, por exemplo, uma seleção de Ilhas Cook que jogou muito bem, né? Quase segurou um empate. Tonga acabou sendo goleada, mas a gente viu, pelo menos deu para acompanhar que Tonga veio aí numa mudança, né, de trabalho ao longo depois da eliminação, né? Já faz quase um mês, se eu não me engano, que Tonga já está trabalhando, visando esse confronto contra as Ilhas Cook. Vai fazer um amistoso vai ser na quinta-feira lá, eu não me recordo o horário, com o time do Fiji, né, já para preparação, e Ilhas Cook vem, né, a seleção que não parou, digamos assim, depois da pandemia, né, porque Samoa Americana e Tonga demoraram para voltar para o cenário, voltaram só no começo deste ano. A Ilhas Cook continuou, a gente até falou lá no começo que poderia, né, ser um diferencial na pré-Copa das Nações da Oceania, acabou até sendo, podemos dizer assim, né, seleção que mais deu trabalho para Samoa,
mas é um jogo interessante, né? Podemos dizer que é um confronto mais equilibrado, até pelo que foi a partida no mês de março. E o que você espera aí desse confronto? Você vê como favorito? O que dá para esperar aí desse primeiro jogo das eliminatórias? Salaf, nesse confronto, acho que também tem muito a ver isso que você falou. Pode ser até um pouco de, não replay do último confronto, porque evidentemente aquele jogo, as duas seleções, como não valia muita coisa, né, era apenas para o ranking da FIFA, jogaram um pouco mais despreocupadas, né? Agora tem que mudar um pouco a chave, né? Um jogo para valer, até porque é praticamente mata-mata, né? Quem perder esse jogo já está fora de qualquer chance de almejar uma vaga na Copa do Mundo. Então, acho que Ilhas Cook chega com um leve favoritismo, mas não muito, em relação a Tonga. E se a gente até olhar no ranking da FIFA, a seleção de Tonga é a que está pior ranqueada, né? Está na posição 200 do ranking, e a seleção de Ilhas Cook aparece na posição 186. O não que isso queira também dizer muita coisa, até porque a Samoa, no último ranking, como você até falou, né, anteriormente, foi prejudicada, desceu muitas posições no ranking, né? Nesse momento, Samoa está na posição 192, e na verdade, na fase preliminar da Copa das Nações da Oceania, mostrou um bom futebol e até avançou, né, para a fase principal, né, dos grupos da Copa das Nações da Oceania. Depois acabou enfrentando seleções que estavam melhores e não conseguiu avançar. Mas acho que Ilhas Cook tem um leve favoritismo para esse confronto em relação a Tonga, não muito. Tonga, até por já ter esse tempo de preparação, é algo até que pode favorecê-lo. A gente até apontou isso naquele podcast lá atrás que nós fizemos antes da Copa das Nações da Oceania, sobre os confrontos de preliminar. A gente vinha falando que a Samoa era a seleção que estava jogando melhor futebol, que tinha mais tempo de entrosamento e de preparação, e dentro de campo isso fez a diferença. Então pode ser algo que possa beneficiar a seleção de Tonga, já ter esse tempo um pouco a mais de preparação em relação à parte física, mas principalmente do entrosamento entre os jogadores para encarar a seleção de Ilhas Cook. Mas time por time, eu acho que Ilhas Cook tem um leve favoritismo para esse jogo. Eu estava até vendo aqui, pegando certinhas informações, a seleção de Tonga ela foi para o Fiji antes do jogo antes da Samoa, justamente para fazer amistosos preparatórios, né? Então, vai ter aí o jogo com equipes locais do Fiji, que vai ser muito interessante para acompanhar o desenvolvimento. Já saiu a convocação, inclusive, né? Há esse trabalho aí para que a seleção de Tonga mude um pouco o cenário. Também a seleção aí das Ilhas Cook também vai fazer o seu trabalho, né? É importante, né, manter esse nível. E como você falou, né, essa questão do ranking da FIFA pesa, Ilhas Cook, querendo ou não, chega como o número 1, isso pode ser uma responsabilidade, né, que vem por conta até mesmo da atividade que a seleção teve nos últimos anos, e a ver se consegue comprovar o favoritismo. Mas, querendo ou não, até pelos argumentos que você já passou aí, dá para ver que a Samoa é a grande favorita dessa fase preliminar, né, a Samoa que chega aí com uma seleção que avançou para a fase de grupo da Copa das Nações da Oceania, né. Acabou, só para explicar essa dinâmica do ranking da FIFA, a Samoa, como jogou a Copa das Nações da Oceania e perdeu os 3 jogos, ela acabou perdendo muitos pontos, porque uma competição, uma fase principal de competição pro ranking da FIFA tem um peso maior do que uma fase preliminar ou amistosos. Então, por conta disso que a Samoa acabou perdendo muitas posições, até de forma que não compatível com o que a gente vê. Né, a Samoa Americana não joga faz um ano, né, e a Samoa Americana jogou na Copa do Pacífico e perdeu para todo mundo, inclusive para a seleção que não é filiada à FIFA, como as Ilhas Marianas do Norte. Então, chega até a ser cômico um cenário desses, que a Samoa Americana chega com uma posição de ranking melhor que a Samoa, mas o que a gente viu dentro da Copa das Nações da Oceania, com a seleção da Samoa, que é uma seleção jovem, com atletas de leveza e que também tem um pouco de peso na idade, alguns, né, algumas experientes, vai falar um caso aqui que é interessante do capitão, que mostra um certo, vamos dizer assim, favoritismo em relação aos demais, né? Conseguiu passar pelas Ilhas Cook e também por Tonga na fase preliminar, conseguiu fazer jogos ok até dentro da fase de grupos da Copa das Nações da Oceania, né? Conseguiu, perdeu, né, para a seleção do Tahiti, também depois acabou sendo derrotado para a seleção da Papua Nova Guiné, mas são cenários ali que eram bem delicados, podemos dizer assim, mas mostrou um diferencial de futebol, né? Até mesmo, tava falando do capitão, o Andrew Stefano, ele falou ali, ó, cara, a gente perdeu apenas de 2-0 pro Tahiti, então já é uma evolução, querendo ou não, né? E acho que esse nível de futebol já mostra algo diferente da seleção da Samoa, e como eu falei, né, eu citei que as duas seleções tiveram jogos decentes, né, os dois confrontos aconteceram recentemente. No caso de Ilhas Cook e Tonga foi 2-1 lá no mês de março, no caso da Samoa e Samoa Americana, quando as duas estavam retornando, né, ao futebol após a pausa de pandemia e tudo mais. Ano passado, na Copa do Pacífico, o Samoa ganhou de 10-0 da Samoa Americana. Inclusive, foi as últimas participações da Samoa Americana, a gente não tem tanta informação assim sobre a seleção.
Bernardo, acho que nesse duelo é disparado, assim, o favoritismo da Samoa do Oeste, podemos dizer assim, né? Como era conhecida por muito tempo, a Samoa independente, né? Uma Samoa é independente, a outra Samoa é território dos Estados Unidos, mas seria uma zebra muito gigante se a Samoa não passasse, até por aquilo que a gente já viu a Samoa fazer no ano de 2024. Sem dúvida nenhuma, Salaf. Nesse confronto, eu acho que em relação a Ilhas Cook e Tonga, né, que eu vejo um leve favoritismo para Ilhas Cook, nesse, com certeza, amplo favoritismo para a seleção da Samoa, que, como você falou, dentro da Copa das Nações da Oceania, mostrou até um bom futebol, né? Perdeu de 2-0 para o Tahiti, depois aí realmente teve um dia muito ruim contra a Fiji, né? Acabou sendo goleada por 9-1, no dia em que o Roy Krishna fez chover, né, dentro de campo. Depois a Samoa fez até um jogo equilibrado contra a Papua Nova Guiné. E chega para esse confronto, em relação à Samoa americana, por mais que tenha perdido muitas posições no ranking, e a Samoa perdeu 11 posições, né? Saiu da posição 181 para 192. A Samoa americana ocupa, nesse momento, a posição 187 do ranking. Mas dentro de campo não quer dizer muita coisa. A Samoa com certeza é a grande favorita. E apenas também falando um pouco sobre essa entrevista que você citou, que está inclusive no site da FIFA, né, com o Andrew Seteforo, né, que é o capitão da seleção da Samoa, jogador experiente, já com quase 40 anos de idade. Achei legal ele falar principalmente essa questão do patriotismo, né, dele se emocionar sempre que o hino da Samoa toca, mas principalmente em relação a Samoa ser um país independente, né, e lembrando toda a luta do país pela independência, e enfrentando um país do mesmo nome, só que ainda é território dos Estados Unidos, né? Ele falando sobre isso, né? Que nós somos a Samoa do Oeste, eles são a Samoa americana, nós somos um povo livre, eles estão sobre os Estados Unidos. Então é mais uma vez esse contorno político, né, que envolve o futebol, para quem sempre diz que futebol e política não se misturam, né? É uma entrevista bem interessante, inclusive no site da FIFA, com o capitão da Samoa, o Andrew Seteforo, enfrentando agora uma seleção que está separada por apenas 40 quilômetros, né, ali no Oceano Pacífico. Sem dúvida vai ser um bom confronto, mas a Samoa, por todo o desempenho que teve, é uma seleção que vem tendo evolução, como até foi destacado, né, pelo Andrew, como você falou, em relação ao jogo contra o Tahiti, que já é uma seleção, digamos assim, um pouco mais consolidada dentro do cenário do futebol da Oceania. Sem dúvida, a Samoa é a grande favorita para esse confronto e, na minha opinião, deve avançar para essa final de fase inicial, para depois poder buscar uma vaga na fase de grupo. O Andrew, ele fala de uma forma muito interessante que passar dessa primeira fase seria como ir à Copa do Mundo para eles, né? Óbvio que tem essa questão, né? Que já passou, a Samoa já chegou 2 vezes, né? A fase principal das eliminatórias, desde quando começou a competir, mas ele fala que se eles ganharem um jogo na fase de grupo, seria como se fosse um título, né? A gente vê o diferencial, né? Aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no Coach Verde, o que é a diferença de uma eliminatória. Às vezes, por exemplo, a gente que está aqui no Brasil, você às vezes perder um jogo de eliminatória já motiva uma tragédia, mesmo indo para a Copa do Mundo. Em outros países, como a gente viu com a Itália, ir para a Copa do Mundo, e tudo bem, é uma questão completamente inimaginável, e às vezes acontece, como foi com a Itália, mas outros países, Alemanha, Argentina, enfim, países que, ir para a Copa do Mundo é sensacional, mas você ganhar um jogo de eliminatória já basta, né? Então, já basta para mostrar uma evolução. Óbvio, todo mundo sonha com a Copa do Mundo, mas a gente vê como passo a passo, né? A Samoa ainda conseguindo, tentando se estruturar, né? Com uma geração de muitos jovens, a gente acompanhou isso na Copa das Nações da Oceania, mas uma geração promissora, né? Pelo que apresentou em campo, pelo que desempenhou ali. Talvez não seja para se classificar mesmo, digo, na segunda fase, mas como falamos aqui, né? Até foi o que foi a fase preliminar, é a favorita, principalmente nesse confronto, como citamos, né? A Samoa americana passou muitos mal bocados, podemos dizer assim, na Copa do Pacífico, na taça, no Pacific Cup, ano passado, né? Pacific Games, perdão, né? Os Jogos do Pacífico, e acabou ficando na última colocação, né? Perdeu para todo mundo, depois nas outras disputas, né? Perdeu para as Ilhas Marianas do Norte, também acho que perdeu para Tuvalu, né? Então é uma situação muito delicada da seleção da Samoa americana, né? Então, na verdade, eu acho que perdeu para Tonga na disputa do último lugar. Vou até confirmar isso agora. Acho que Tuvalu ganhou de Tonga e a Samoa americana perdeu para as Ilhas Marianas do Norte, né? Então, tem esse contexto aí, né, que deixa a situação um pouco mais complicada para essa seleção, além do fato de não ter disputado essa fase preliminar da fase da Copa das Nações da Oceania e vir aí com muito tempo parado, né? Muito tempo de paralisação dentro da sua competição. Vou até checar aqui a informação certinho, já abri aqui a página, olha lá. Exatamente. Foi lá, 4-0 para as Ilhas Marianas do Norte em cima da Samoa americana, 4-0 Tuvalu para cima de Tonga e 6-2 para Tonga contra a Samoa americana, né? Então a gente vê que esse cenário é complicado. E, Bernardo, já projetando, né, o confronto final,
acho que talvez possa se repetir, né? Se a gente já teve esse Tonga e Samoa Americana recentemente, há a chance dele se repetir aí também de uma forma um tanto quanto, né, facultativa, né? Nesse caso aqui foi uma disputa de 11º lugar, que ficou com Tonga, mas assim como Samoa e Ilhas Cook decidiram uma vaga na fase principal, né, na Copa da Oceania, provavelmente vão entrar em campo para decidir uma vaga para essa segunda fase eliminatórias. E aí tem a questão da Samoa jogar em casa, né? Acho que também pesa isso, além de, claro, que a gente viu acompanhando a Samoa ao longo desse ano com relação às Ilhas Cook. Acho que o fato dos jogos acontecerem dentro da Samoa, né, dentro da sua casa, pode ser um diferencial aí para ela conseguir essa vaga na fase preliminar, para conseguir essa classificação para a Copa do Mundo, como disse o Cetéfono, jogos que serão em Apia, né, que é a capital da Samoa. Sem dúvida, Salaf. Na verdade, a gente viu isso até recentemente, a presença do público fazendo a diferença para a seleção de Vanuatu, né? Na Copa das Nações da Oceania, os jogos realizados lá no Freshwater Stadium, né, lá em Port Vila, capital de Vanuatu, e evidentemente que o fator casa também fez diferença para Vanuatu, que chegou à final, né, da Copa das Nações da Oceania, acabou sendo derrotado pela Nova Zelândia. Mas acho também que isso pode influenciar bastante para a Samoa, e também concordo contigo em relação a esse confronto. Acho que a Samoa passa pela Samoa Americana, Ilhas Cook e Tonga, embora já seja um duelo um pouquinho mais equilibrado, acho que também Ilhas Cook passa, e aí já projetando esse confronto, com certeza, entre Samoa e Ilhas Cook, para nós, enfim, sabermos, né, qual será a seleção que entrará no grupo B, né, das eliminatórias para a Copa do Mundo, para poder fazer companhia à Nova Zelândia, Tahiti e Vanuatu também. Pois é, a gente poderia ver Samoa de novo encarando, né, a seleção de Tahiti, que foi o que o Stefano falou. Então, podemos fechar aqui o palpite para aquele cara que quer cobrar para vir depois falar? Por mim, por você, Samoa estará na fase de grupos das eliminatórias, é isso mesmo? Sim, Saf, vou até me arriscar aqui e dizer, o palpite é esse sim, que a Samoa consegue a classificação entre essas 4 para entrar na fase de grupos. E aquele mais criterioso agora quer saber de você, Bernardo Oliveira. Quem ganharia uma disputa de terceiro lugar entre Tonga e Samoa Americana? Aí já seria um pouquinho mais difícil, né? Porque já é um confronto mais equilibrado, né? Como você falou, Samoa Americana já não joga há muito tempo. Mas eu diria que até pelo fator de Tonga já estar treinando há um tempo, já tendo esse entrosamento, pelo menos pelo que a gente sabe de informação em relação à Samoa Americana, eu até apostaria um pouquinho mais em Tonga nesse confronto. Pois é, como eu falei, quando essas seleções se encontraram no ano passado lá no Pacific Games, 6-2 para Tonga, então não é de se esperar aí que Tonga consiga fazer esse desempenho mais uma vez, consiga um ótimo resultado. Então é isso, pessoal, hoje podcast um pouquinho mais curto, porque, né, são apenas 2 jogos, a gente fica na guarda. Obviamente, você já conhece aqui o Ponte Verde, depois da data FIFA a gente volta aqui repercutir, ver o que a gente falou de bobeira, o que a gente acertou, né, como é muito legal, inclusive, que a gente vai ter essa transmissão no FIFA Plus, porque daí a gente consegue ver mais os jogos. Né, por exemplo, os jogos do Pacific Games são muito poucos que estão disponíveis, melhores momentos no YouTube, então, né, até mesmo informação desse jogo de Samoa Americana é muito difícil de achar, e agora não, a gente vai conseguir acompanhar essas 2 partidas, acompanhar as 2 partidas finais ao vivo ou gravado, enfim, como der, e a gente vai conseguir voltar com uma questão mais crítica, assim como a gente conseguiu trazer ao longo da Copa das Nações da Oceania, né, que a gente talvez no começo chegou um pouco cambaleando nas informações, mas conseguindo acompanhar as partidas ao vivo, conseguindo ter a cobertura não só nossa, mas toda a equipe do FIFA Plus, toda a equipe da Federação da Oceania de Futebol, né, que ajuda muito, é muito dedicada, até mesmo dos próprios países, né, a gente consegue evoluir esse trabalho. Então, fique ligado, a gente vai acompanhar essas partidas, vamos ver quem que vai lá para o nosso mural dos eliminados, que estão lá no nosso Twitter, que a gente sempre posta, né, quem vai lá, vai ser a primeira seleção da Oceania que vai ser eliminada. A gente vai estar acompanhando, e você, claro, pode acompanhar lá no Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também segue aqui no YouTube, no Spotify, que a gente vai postar, né, ao longo dessa semana, antes do começo da data FIFA, todas as informações sobre demais competições de seleções que vão acontecer aí durante o mês de setembro. Tem mais eliminatórias pelo mundo, tem competições começando, enfim, vai ter muita coisa legal para acompanhar. Já saiu, inclusive, o podcast, né, o podcast sobre a convocação da seleção brasileira, podcast 93, então conecta aí, dá uma sintonizada, que você vai curtir bastante. E claro, se você puder, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês você ajuda a gente. E se quiser ajudar a gente a se estruturar melhor ainda para essa cobertura dos Jogos do Brasil, o Jogo do Brasil aqui em Curitiba, onde eu falo, tem uma ação entre amigos rolando, vai lá no nosso Instagram, dá uma conferida, R$10 o número, você ajuda a gente a conseguir melhores equipamentos. E ó, Bernardo Sami já está conseguindo adquirir muita coisa legal para fazer um trabalho muito bom para você, tá certo? B, muito obrigado pela sua companhia em mais um podcast. A gente volta, então,
depois, né, para ver o que a gente acertou, o que a gente errou, o que fica aí de lição que dá para esperar também para a segunda fase. Forte abraço. Obrigado, Salaf, mais uma vez pelo convite, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou, né? Seja em qual hora for do dia. Mais uma vez, muito bom estar aqui para poder falar sobre esse cenário da Oceania. Como você falou, mais à frente estaremos aqui de volta para comentar, né, esses 2 jogos que vão acontecer agora nesse início de setembro e também já projetar, né, como você falou, os 2 grupos, enfim, saberemos, né, as 8 seleções que vão brigar, né, por uma vaga direta na Copa do Mundo e uma também na repescagem. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanhou. Serão 3 jogos, né, porque a final é o mais importante, além, claro, da nossa disputa de terceiro lugar, acho que o jogo mais útil das eliminatórias, tá certo? Forte abraço, agradeço a você que esteve aqui conosco, a gente volta numa próxima. Coach Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui, até mais.